Olá pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Você está comigo na IPTV, no canal 579 da Banda KU e também no canal 23 da Nova Parabólica Sky. Hoje falaremos da saúde da mulher e do adolescente. E não tem pessoa melhor para trazer aqui do que a maravilhosa doutora Albertina. Seja muito bem-vinda, doutora. Bom, a gente já conversou muito, né? Sim. E eu acho que falar toda vez da saúde da mulher é fazer uma reflexão para mostrar para os filhos, companheiros e homens a peculiaridade, como é que a mulher é diferente. Nós somos um serzinho bem diferente, né? Eu digo que a gente é um próprio bioma, não tem Amazônias, não tem Pantanal, que consiga em um mês e no ciclo da vida ter tantas mudanças. Muito bem. Doutora, por favor, se apresente para quem ainda não a conhece. Médica, ginecologista, obstetra e... Bem, e eu tenho muito orgulho de ser professora, ser uma pessoa que escreveu muitos livros. Tenho orgulho de conseguir, com muitas dificuldades, ser mãe de 2 filhos e tenho 3 netos. Tem 3 netos. E como diz a minha netinha, quando é que eu vou me aposentar? Ela diz para os outros irmãos: 1, primeiro, a avó vai morrer. 2, segundo, ela se aposenta. Eu quero, como o Sebastião Salgado falou, fotografar até morrer. Eu quero ser médica até morrer. Porque ser médico é um dom, né, doutora? Eu acho que para mim foi muita determinação, né? Foi muito forte. Eu nasci em Portugal e lá em Portugal eu dizia: eu quero ser médica. Sempre, desde Desde pequenininha? pequena. E eu dizia assim: não vou conseguir, porque lá as mulheres deixavam de estudar no 4º ano. Eram tempos difíceis. Sim. E aí eu escrevi para o meu avô para que a gente viesse para cá. Então eu não me lembro de outra profissão. Eu queria ser médica, eu queria cuidar, mais do que ser médica, talvez eu queria cuidar dos outros. Era essa a ideia. O pisciano tem essa essência de cuidador, não tem? Tem. Foi feita uma pesquisa, Patrícia, onde a maior parte das pessoas da saúde são do signo de Peixes. Sério? Eu Foi não feita sabia uma disso. pesquisa. Então, mulher pisciana, aí já tem tudo para ter aquele cuidado, assim. Eu me identifico muito com isso, que eu sempre tô cuidando dos meus ali, que estão ao meu redor. Até muito mais do que eu deveria, porque às vezes a gente se esquece. Não sei se você se esquece um pouquinho também, Muito, muito. mas a gente se dá muito e às vezes esquece que a gente tem também uma saúde para cuidar, um corpo, uma mente que precisa estar bem equilibrado o tempo inteiro para dar conta do recado, né? Eu acho que a sobrecarga, essa força-mãe que a mulher tem, eu acho que realmente ela é acolhedora. Ela é mãe mesmo não sendo Mesmo mãe. não sendo mãe. Porque Isso ela mesmo. sobra para ela. Ainda ontem, uma paciente minha disse: sabe, doutor, eu não fui mãe, né? Eu falei: não, como que você não foi? A senhora se lembra, eu não fui, sou minha médica. Aham. Falei: não, você foi mãe dos seus irmãos, você é mãe da sua mãe do seu pai e É. mãe dos seus amigos. A maternagem é além de ter filhos. É além. Ela não é uterina, ela é aqui, né? No coração. Doutora, quando você decidiu pela medicina, desde sempre você quis ingressar pela parte da ginecologia, obstetrícia e saúde da mulher? O Não. que te determinou a andar por este caminho? Bom, eu gostei quando eu entrei na faculdade de neurologia, achava o Nossa! máximo, achava assim, o cérebro, a conexão. Só que quando eu fiz o meu primeiro parto, eu estava no 3º ano da faculdade, e essas mulheres gritavam, e eu lembro que uma mulher dizia assim para mim: outra menina, meu marido vai me matar, porque é uma menina. Eu já tenho 5 meninas, essa é a 6ª. Aí eu disse: você não é culpada. Quem determina o sexo é o homem. Aí eu falava para ela: tem uma sementinha rosa e ele tem rosa e azul. A sua sementinha é só rosa. Se ele der azul, você tem menino. Se der rosa, você tem menino. E por que ele não me dá azul? Porque não deu para dar. A culpada não é você, é ele. E ela falou: não acredito. Então, mais do que fazer o parto, eu falei: não quero que nenhuma mulher
grite e chore dessa forma que está dando a Com luz. essa culpa, né? Nasce uma mãe, automaticamente, a gente sempre diz que nasce uma culpa, né? A gente se culpa. E tempos atrás, então, eu imagino que nessa época ali, de não ver o sexo Há 50 anos, há 50 não anos tinha que não... ultrassom. E aí, nossa, uma surpresa, outra menina, ou outro menino, ou seja o que for, essa culpa ainda vem com mais peso ali. Você imagina, houve rainhas que perderam seus reinados porque não deram filhos homens. Quer dizer, filho homem... Difícil acreditar né? nisso. Difícil acreditar. Então, aí eu me lembro, assim, que eu adorava dar aula, desde terceiro ano, quarto ano, fazia trabalho na comunidade, e eu começava, assim, quantos filhos você tem? Quantas filhas você tem? Né? E elas diziam... Tenho só filha mulher. Graças a Deus, tenho uma filha homem e uma mulher. Meu marido está muito feliz. Aí eu comecei a discutir outra coisa. Dor para menstruar. Todas, 80% tinha. Eu digo, não é normal. Então, essas coisas que as mulheres achavam que eram normais... Você queria desmistificar isso? Eu queria desmistificar. E foram anos de muito estudo. Anos de muito. Aí, no estudo, meu netinho diz assim, vó, você só estuda, vó, você não passa de ano? Que fofinho. Eu falei, não, eu passo, que eu estudo. Que tem muita coisa para descobrir no... Muita. Agora, o Covid, eu nunca estudei tanto quanto foi no tempo do Covid, Patrícia. Porque... E agora estou estudando dengue, né? Porque dengue vai dar uma desarticulação no corpo das mulheres e dos homens. E as mulheres mais, porque as mulheres têm muitas mudanças naturais, né? A gente tinha uma pauta aqui para seguir, pensando em uma série de palavras, mas me ocorreu aqui, né? E a gente falava um pouquinho antes de começar. Quando a gente fala da menstruação, que meninas que menstruam cedo, isso era uma coisa que eu achei até agora, 5 minutos atrás. Menstruam mais cedo, vão entrar na menopausa mais cedo. No climatério mais cedo. Isso não é uma verdade. Não. Veja bem, isso foi uma coisa que a minha tese provou. Então, quem menstrua cedo termina tarde, porque tem uma quantidade muito grande de hormônios. Quem menstrua mais tarde termina mais cedo, porque tem menos hormônios. Então, é muito importante que você menstrua cedo, a mulher diz assim, então vai terminar cedo. Então, quem são pacientes minhas que com mais de 45 anos têm filhos? Justamente aquelas que menstruaram muito cedo, porque aos 45 ainda estão... tem nível hormonal muito grande. Então, é muito importante que, imagina se uma mulher sofre ao menstruar com 10 anos, nós temos que falar, para já, porque ela vai ficar 42, 43 anos sofrendo. Então, o ideal é que, se puder postergar a menstruação, melhor. E hoje nós temos vários recursos. Primeiro, a relação peso e altura. Se você tem 1,50 m e tem 40 quilos, você pode menstruar. Mas se você tem 1,55 m e 39 quilos, quer dizer, o importante é a diferença, mais do que 10. Então, primeira coisa, criança gordinha menstrua mais cedo. Criança muito inteligente menstrua muito cedo, porque está antenada. Então, no meu trabalho, eu fiz meninas que são muito submetidas à luz e som, menstruam mais cedo. Imagina agora com a internet. Nossa, loucura. Então, é luz muito e som. estímulo, né? Existe uma pesquisa. Singh e Hall, 2 pesquisadores, fizeram essa pesquisa. Luz e som aceleram a menstruação por causa da hipófise. Então, outra coisa, países onde tem muito sol, as meninas menstruam mais cedo. Quem não faz exercício menstrua mais cedo do que quem faz exercício. Então, e outra coisa, as mães às vezes não veem. Tem um pontinho na mama, só um carocinho. Cuidado, isso é início de puberdade. O broto mamário, né? O broto mamário. Então, vamos colocar exercício e hoje a obesidade infantil e na adolescência é uma realidade. A comida ficou muito sem proteínas. E também, para crianças que são um pouquinho mais obesas, descobrir o broto mamário ali, às vezes está ali, você nem percebe, né? Não, aí às vezes a mãe fala, vai até num pediatra, e diz, é uma gordurinha. Então, broto mamário, teve uma gordurinha diferente da outra, uma mama diferente da outra, teve pelinhos, teve pelinhos, quer dizer, entre o aparecimento de pelinhos e menstruar, são 3 anos. 3 anos? Entre o aparecimento da mama
e menstruar 3 anos. Se com 8 anos a menina tem um broto mamário, aí não é mais 3 anos, é 2 anos. Aí com 10 anos ela menstrua. Suor é muito importante. E umas outras coisas que agora ninguém lembra, é quando uma menina começa, como ela é muito sensível, geralmente são meninas muito ligadas, então se ela começa a ficar mais chorosa, mais tristinha, então isso pode ser um sinal É a de TPM batendo na porta. a TPM que ninguém fala. Os homens, a gente falava isso, os homens não estão preparados para entender esse ciclo da Nunca mulher. vou entender, nunca. Mas, Nunca. doutora, ainda sobre a menstruação, existe ali a questão da adolescência, que o corpo vai se preparando na puberdade ali para a menstruação, mas quando a gente está lá no final desse ciclo todo de ovulação e que está entrando no climatério, é como se fosse também uma puberdade lá na frente, né? Eu digo que é uma adolescência da terceira idade. É isso, essa é a palavra. Acho que eu estou na adolescência da terceira idade. Não, e é muito sério porque as inseguranças são as mesmas. Porque, veja, quando você está se tornando mulher, quer dizer, fica adolescente, você quer ver o teu corpo. Então, a primeira coisa é a autoimagem. Então, você quer ter o corpo bem, tudo. No climatério, começa a aparecer umas gordurinhas. Começa tudo querendo cair. Ladeira abaixo, né? Mais ou menos assim, a gente fica mal. Aí, de repente, a sociedade não valoriza essa mulher. O etarismo, né? O preconceito contra a idade é uma realidade. Então, ela começa a ficar insegura. Os filhos, muitas vezes, crescem e já não estão ligados. E o marido ou o companheiro se esqueceu, né? Acho que uma das coisas que eu mais ouço é falar: olha, seu cabelo tá diferente. Sabe, doutora, faz 2 meses e meu marido nem notou. Meu companheiro não notou. Ô, doutora, isso lá em casa eu não posso reclamar, viu? Ai, que maravilha. Porque meu marido nota qualquer coisa. Então você põe num quadro esse marido, que vale a pena. Não deixa. Tomara que ele não nos ouça, porque não ele vai se achar. 80% não vê. Então, essa insegurança e a autoestima, porque a mulher se culpa muito. Então, de repente, fala: será que eu errei? Se o filho repete, ela não diz assim: que eu e meu marido não demos atenção. Se o filho tem algo. Se a menina engravida, a culpa é da mãe. A mãe tem, eu digo, uma síndrome da culpa, da cobrança e da desvalorização. Mas a gente faz isso, né? Faz. Mais uma vez, culpa nossa. Culpa nossa, porque sempre. A gente quer absorver tanta coisa, achando que a gente sempre é a heroína, a Mulher Maravilha. E se ela é traída, então, Patrícia? A traição, o que eu ouço de mulheres chorando: doutora, meu marido me traiu. Ele está com uma novinha. Eu disse: será que ele vai dar conta? A pergunta é: será que ele vai dar conta? Porque, e aí então ela diz: olha, aconteceu isso. E quando ela gosta de alguém, está casada, ela diz assim para mim: doutora, aconteceu uma desgraça. Eu estou me apaixonando por uma pessoa e estou casada. Olha. Eu falei: desgraça? Eu falei: ninguém ocupa espaço cheio. Então, veja. Pensa desta forma, né? Porque no final do dia, quando você fala em relacionamento ali, em casal, só o amor não basta, né? Não basta. Porque o amor, assim, vai ter aquela paixão no começo, aí o amor fortalece, mas é o companheirismo, aquela admiração que vai perpetuar, porque nós vamos envelhecer, nosso corpo vai mudar, nossa mente vai falhar, a gente vai ficar rabugento sim, e acho que no final da vida um tem que cuidar do outro. Olha, a pandemia, né, Patrícia, mostrou isso. Os casais que não tinham intimidade, até que podiam ter muito tesão, muita vida sexual ativa, mas a pandemia demonstrou que faltava esse entendimento, a preocupação com o outro. Eu acho que num casal, um tem que torcer pelo outro, ou uma tem que torcer pelo outro, porque se não tiver essa torcida, se você viver à sombra do outro, a relação acaba. E eu disse num podcast com o Dr. Otávio Macedo, ele se lembrou disso, eu ri, eu falei assim: veja, a paixão dura 2 anos, o coração bate, 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 bate. Se depois de 2 anos continuar batendo, vai para o cardiologista. Porque não alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, porque
há uma mudança, é uma cumplicidade, sabe? É você pensar, eu estou aqui, a pessoa está torcendo por mim porque gosta de mim, é você se sentir feliz. Quer dizer, é mais do que o amor. E isso tudo, essa segurança nas relações, para a mulher, né? Essa admiração, ela sentir que o companheiro dela ali tem isso por ela, tal. Isso contribui para uma saúde plena da mulher? Contribui. Nós, em 1990, eu fiz um questionário que foi uma das partes da minha tese de doutorado, onde a gente foi junto com a Organização Mundial de Saúde. A pergunta era: o que tem na primeira relação? A menina tem medo de não agradar e o menino tem medo de falhar. Então é uma construção. Ninguém nasceu Sabendo, né? mas existe uma construção social que faz com que a mulher, em vários momentos, se sinta inferior. Nós vamos reverter isso. Então, somos diferentes, mas não somos desiguais. Mas isso É isso que a gente defende muito aqui. é muito difícil isso. Então, como a mulher pergunta, foi bom para você? Ela sempre põe na cabeça, foi bom para você? Tem medo de não agradar? Tem medo de não agradar os filhos? Tem medo de não agradar no serviço? Tem medo de não agradar? Então, essa construção prejudica muito a mulher nessa saúde mental. E quando chega no climatério, ela fala: nossa, eu cheguei aqui, eu não agradei ninguém, o que que eu fiz? Agora, o homem teve uma construção que não permite isso. Se ele deu errado no casamento, a culpa é da mulher. Aí ele vira as costas, A arruma mulher outra e tudo arruma bem. três, né? Porque uma mulher mais velha tem mais dificuldade. E quantas mulheres hoje com 60 anos falam para mim: ai, doutora, estou namorando um menino. Ele tem 48 anos. O menino. Agora eu falo, e os homens têm 70 e tem uma de 26, e não tem nenhum problema. O que importa é ser feliz e tá bem, né? Claro. O papo tá ótimo, né? É difícil ser feliz, é difícil. É difícil ser feliz. Como as questões mentais afetam a nossa saúde. Mas antes disso, eu vou agradecer a Exato Digital, nosso patrocinador. Se você quer saber se tá tudo bem com o seu CPF ou com o seu CNPJ, aponta o seu celular pro QR Code que aparece na tela, que você tem R$ 40 para descobrir se tá tudo certinho lá. Nós estamos aqui tomando, degustando um cafezinho e comendo aqui o cookie maravilhoso da Bruce Cookies. Gostou? Nossa, se eu vier em 10 podcasts teu, eu vou engordar 32 quilos. Ó, Porque é 32. muito gostoso. Esse meu aqui é de Red Velvet. Ai, É que uma chique. coisa do outro mundo, Ah. tá? Se você quer conhecer essa delícia aqui, ó, clica lá no Instagram, no site, em tudo quanto é lugar vocês acham Bruce Cookies. A gente vai deixar o contato aqui para vocês também. Doutora, continuando aqui, quando a gente fala da saúde da mulher e todo o seu estudo que você tem aí na Secretaria da Saúde, quais são os pontos de atenção da saúde da mulher, das mulheres que estão em comunidades com maior vulnerabilidade? Bem, as mulheres hoje, né, nós temos indicadores, nós precisamos tirar esses indicadores. Primeiro, a mortalidade materna. Quer dizer, as mulheres, essa mortalidade materna, que é morrer na gravidez e pós-parto, ela é parecida com a da África. Então, não é possível. Ainda tem muito isso? Ainda. Há 30 anos nós não mudamos. Nós temos o SUS. Quer dizer, não é possível essa mortalidade materna. Essa mortalidade, ela está diretamente relacionada à falta do pré-natal? A qualidade do A pré-natal. qualidade do pré-natal. E outra coisa, a identificação dos fatores de risco. Não é possível a mulher morrer de pressão alta, de hemorragias ou de infecção. Então, esse é um desafio porque esse indicador não muda. Outra coisa, câncer de colo de útero. Quer dizer, câncer de colo de útero está ligado ao HPV. Nós temos vacinas. Sim. E temos o Papa Nicolau. Então, você fazendo o Papa Nicolau, que tem uma cobertura muito pequena no Brasil e que uma enfermeira pode colher, não necessariamente o médico. Então, seria muito fácil. Deu uma alteração, começa a tratar. O câncer de mama, que nós temos 30% das mulheres que têm câncer de mama morrem. Em outros países é 7 a 8%.
porque demora O diagnóstico. e demora o atendimento. Então, isso seriam os 3 problemas básicos, importantíssimos. Mas nós temos problemas cardiovasculares, que são pressão alta e do coração. E agora, circulando, né, em tempos de Covid antes, a saúde mental. Eu acho que hoje, eu sou ginecologista. Como médica, que eu tenho uma formação de sanitarista, eu acho que a saúde mental é o nosso desafio hoje. Há mulheres tentando suicídio, há mulheres com depressão, há mulheres se automedicando, há mulheres muito tristes. E uma mulher triste constrói uma família triste. Sim. Porque a mulher é uma educadora, a mulher é uma acolhedora. E outra coisa, se ela tiver câncer, Patrícia, 60% é abandonada pelo marido. Agora, uma mulher. Eu não gosto nem de pensar num negócio desse, doutora. E uma mulher, às vezes, que o marido teve câncer de próstata, ele traiu-a, ele está com outra. A outra não cuida dele. Ele volta para casa e ela cuida. É. Então, eu acho que nós não podemos ter mulheres em situações vulneráveis, porque nós temos um sistema único de saúde e é possível e necessário que essas mulheres indígenas, quilombolas, as populações de rua sejam atendidas. E nós vamos ter agora a questão do Rio Grande do Sul. Sim. Quer dizer que nós não temos dimensão ainda do que pode estar acontecendo. Um país, né? O Rio Grande do Sul é um país que tem autoescolaridade, que tem recursos. Então, imagina essa situação acontecendo em Sergipe, em Alagoas, né? Quer dizer, com um fator de imobilização muito ruim, né? Então, eu acho que neste momento, sabe, a saúde da mulher, que a mulher, quando o marido morre, ela cuida dos filhos. É difícil a mulher abandonar os filhos. Sim. Então, esse mercado de trabalho hostil para a mulher, porque ela tem tripla jornada. É. Ela trabalha de manhã à tarde, cuida do filho de noite, de dia, de tarde. É isso, muita coisa, né? Agora, o SUS, né? É um sistema fantástico, né, doutora? A gente não pode falar que o SUS pode demorar, porque não tem a capacidade, não tem capacidade de atendimento de tanta gente. São milhões e milhões de pessoas. Agora, é uma questão de educação também, fazer com que essas mulheres entendam que elas precisam procurar, né? Eu acho que o direito passa pelo direito. Quer dizer, eu tenho o direito de ser examinada na adolescência, na criança, quer dizer, eu tenho corrimento, eu não vou esperar o corrimento me dar uma infecção. Sim. Quer dizer, eu tenho menstruação dolorosa, eu tenho direito de ser atendida. Então, eu estou grávida, eu tenho direito. Então, o SUS faz a possibilidade da saúde da mulher em todas as fases da vida. Eu tenho muito orgulho. Eu ganhei o prêmio do Sistema Único de Saúde, agora em outubro, 35 anos de SUS. Eu ajudei a desenhar o SUS. Que lindo de todas trabalho. as minhas coisas, da minha vida. Eu e mais 700, 800 pessoas. E de todo feito que eu quero dizer para os meus netos eu fiz mais de 20 mil partos. Eu ia te perguntar isso. Quantos partos que a senhora já fez? Mais de 20 mil. Caramba! Mas de todas as coisas da minha vida, eu acho que desenhar o SUS foi muito importante. Quanto tempo demorou? Ai, demorou. A gente começou a desenhar em 75. 88 foi que foi entregue a carta. Foram 10 anos, mais 10 anos. De muito estudo, né? De discussão, de vir. Então, eu era muito jovem e convivi com mestres. Então, a minha alegria de ver ícones, a senhora hoje eu vejo que corajosa que eu fui no meio daqueles intelectuais, eu dando palpite. Mas óbvio, tem que dar mesmo. E dando palpite porque eu era uma das poucas ginecologistas. Então, a saúde da mulher era uma das suas responsabilidades naquele desenho. Responsabilidade naquele desenho. Tá, e foi inspirado em algum outro sistema, o SUS? Foi porque nós tivemos, nos anos 70, um encontro em Ubiquistão, né, que 79 países tinham mostrado o que era a via de melhor. Então, a Inglaterra tinha saúde da família,
Cuba tinha a saúde dos quarteirões. Então, aquelas pessoas, eu não fui, mas eu vi as pessoas voltarem e irem. Então, todos os países que mostraram os feitos. Então, quando eles voltaram, o professor Carlos Gentili, todos os antigos, Ézio Ramos, voltaram, Ézio Cordeiro, voltaram e mostraram o que tinham visto. Então, a gente formou um grupo de estudo. A partir daí, para pegar o melhor que cada um tinha. Eu estudava todo dia, todo dia, todo dia. Você acha que hoje o SUS não é melhor do que é? Que poderia ser ainda melhor? Por quê? Quer falar sobre isso ou não? Quero. Não tenho... Depois de 60 anos, você tem licença poética. Tem licença poética, é isso aí. Concordo. Não, falta recursos, falta administração de recursos e falta envolvimento com as faculdades. A minha proposta era, veja, nós podemos evitar as filas do SUS se nós pudermos fazer com que as faculdades se envolvam. O treinamento atendam também? Atendam. E outra coisa, não vou esquecer, isso foi uma ideia junto com o professor Pinotti, que eu tenho muito orgulho. Eu saí do meu consultório a 1h da manhã e ia para o Pérola Byton. Então, que antigamente era cruzada por infância. O atendimento de madrugada. Então, muitas máquinas ficam paradas. Ociosas, né? Ociosas. Então, mamografia de madrugada, um tipo plantão. Eu saía do consultório 1, 2 horas e ela orientava, das 2 às 6, às 7. Nossa, doutora. É uma vida de médico, é de muita dedicação mesmo, né? Olha, eu não acho que eu acho que valeu tudo. Sem e dúvida. Acho que eu fico tão feliz. Cada mulher que eu lembro que eu podia dizer assim: olha, você pode fazer só uma mamografia agora. Não diga, doutora, eu não acredito. E aí me abraçava. Então, eu acho que nós podemos fazer uma gestão do SUS mais eficiente e com o controle da população. Então, o que acontece? Às vezes uma mulher faz 3 Papa Nicolaus, que vai aqui, vai aqui, vai aqui, e outra não faz nenhum. Então, a sugestão minha é que cada estado, cada município saiba os seus problemas. Não é que já mapeamento, sabe. Né? Mapeamento rápido. E tem as soluções. Porque não adianta fazer levantamento e nada. E nada, né? Não adianta mesmo, né? Você tem dados, mas não sabe o que fazer com eles. Aí também não é nada inteligente. Você gastou muito tempo fazendo e... Eu fico muito brava quando alguém falar que custa caro. A vida custa muito caro. Então morrem 105 mil mulheres. 105 mil mulheres morrem por ano no Brasil, uma guerra. Por mortes que podem ser evitáveis. Só para você ter ideia, a AIDS mata mulheres, né? Problemas cardíacos matam mulheres, câncer de colo mata, câncer de mama mata, suicídio, né? Mata, e homicídio, né? O feminicídio. Feminicídio. 5 mil mulheres por ano morrendo. Então, essas mortes evitáveis, quer dizer, todo dia eu me levanto e falo, ai, vão morrer quantas mulheres hoje por mortes que poderiam ser evitadas. Todo mundo vai morrer, isso é fato. Mas que seja na hora. Que não seja antecipado, que não seja por falta de um diagnóstico precoce, de uma falta de atenção, até por parte da própria mulher, né? Que ela se sente ali tão sobrecarregada e tudo, e vai se deixando para depois. Ela cuida dos filhos, ela leva os filhos do médico. E ela não se cuida. Então, eu acho que hoje, essa campanha de educação, de dizendo, uma vez por ano, você, mulher, vá ao ginecologista. Uma vez por ano, se você sentir um nódulo na mama, uma pinta, vá no médico. Insista, você tem que ter o direito. Eu nem acho que demora. O convênio também está demorando. O convênio também está demorando. Então, eu acho que neste momento é preciso, sabe, zerar essas filas. Porque é empurrar com a barriga. O Dória, ele fez um projeto desse das madrugadas, né? Que eu acho que deu uma liberada na época. Agora eu não sei nem como tá mais. Eu achei muito incrível na época os hospitais particulares ajudarem. O Einstein ajudou, o Círio ajudou. Disponibilizava os seus equipamentos para fazer. Mas o professor Pinotti, ele foi o primeiro. Ele fazia atendimento de madrugada. O projeto Dória foi
exames, mas o atendimento, então, é muito ocioso. Coitada dessa mulher que trabalha o dia inteiro, pega a condução, ela vai numa unidade de saúde, não tem condição, como é que ela passa lá à noite? E as unidades fecham, a maior parte das 17. Fecham. Agora, a gente vê, né, uma mobilização dos médicos do SUS lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Um monte de gente caiu para lá, pro sul do país, porque, assim, por amor à profissão, por amor à vida, né? Pela dedicação. Eu queria ir. Eu só não fui porque eu tive um acidente. Do acidente. Senão eu iria. É porque eu não tenho mobilidade, mas daqui a um mês eu já estou bem. Mas tenho ajudado, muitos colegas me perguntam por WhatsApp, por videoconferência, algumas atuações de emergência. Que indiretamente você está ligado ao projeto, né? Não tem jeito. Ai, doutora, que história linda, viu? Inspiradora. Você sabe que aqui no Conexão a gente sempre quer trazer mulheres que contribuem com voz ativa, com ações, com projetos, com ensinamentos que a gente possa perpetuar aí para os nossos ouvintes, né? E sem dúvida, a indicação do Guerra. Obrigada, Guerra. O Guerra é um jornalista renomadíssimo que fez essa ponte pra gente com a senhora. Foi, sem dúvida, um presente pra gente. Muito obrigada, viu? Olha, eu quero dizer que o programa do adolescente do Estado de São Paulo é um exemplo. A gente reduziu em 69% a gravidez. Nós tínhamos 148 mil crianças que nasciam, nós temos 54 mil agora. Então, são quase 100 mil mulheres que vão ter uma oportunidade de vida. Pode continuar na escola, em 20 anos, podem continuar, porque quem é grávida, adolescente, se afasta do mercado, Sim. tem muito mais, não vai para a escola. Queimou a largada, né, doutora? E você está comigo na IPTV, no canal 579 da Banda KU e também no canal 23 da Nova Parabólica Sky. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, ativa o sininho de notificação, porque toda quinta-feira, às 19h30, tem um episódio novo. E esse episódio de hoje tá demais. Saúde da mulher, saúde do adolescente, conexão das mulheres também à utilidade pública. Por isso que a gente está aqui com a doutora Albertina, essa maravilhosa, que agora vai falar dos prêmios que ela recebeu ao longo dessa carreira. Foram muitos? Olha, foram sim, foram muitos. Eu nunca esperei ganhar tantos prêmios, mas acho que eu tive um prêmio muito importante que eu ganhei com a minha pesquisa no Canadá, na Finlândia, em Portugal. Acho que o prêmio que me deixou muito forte, muito emocionada, foi o fato de ter um comitê na Suíça que escolheu 1.000 mulheres para ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Olha. Em 2005. E aí, só tinha 10 médicas. Então, eu fiquei muito feliz com esse prêmio, indicação ao Prêmio Nobel da Paz. Ganhei muitos prêmios, inclusive o prêmio do professor Pinotti, em Brasília, na Câmara, na Assembleia. E agora eu tenho um prêmio que eu vou receber dia 28, que eu estou muito emocionada, que é na sala da congregação da Faculdade de Medicina, da USP, junto... Que é o quintal da sua casa. Que é o quintal, que é a minha vida, com a Heloísa Bonfá, que é a primeira mulher diretora da faculdade, e nós duas vamos ganhar. Ganhei um prêmio do CRM pelo meu exercício, né? Junto com ícones, foram 6 pessoas, e que o Dr. Miguel Isturugi, o Dr. Belfort, quer dizer, eles escolheram 6 médicos no CRM e eu fui indicada. Que demais. Então, acho que isso foi muito importante, né? Assim, e o Prêmio SUS, por 35 anos... De contribuição. Que foi na Sala São Paulo. E quando eu subi, eu falei, eu vou desmaiar. Parecia que... Olha, nunca... Só quando eu tive 2 filhos que aquela foi emoção. Aí, quando eu cheguei lá em cima, eu falei mais um filho, assim, né? Não, mais um filho, querendo ou não. Acho que a medicina é mais que um filho, é o ar que eu respiro. É o ar que você respira. Eu não me imagino não poder fazer medicina. Tem uma aposentadoria pela frente aí, como diz o Netinho, ou não? Nunca. Nunca? Nunca. Eu já estou pensando, quando eu não puder mais operar... Eu estou operando... Você está fazendo ainda? Cirurgia em cadeira de rodas, agora que eu estou limitada, né? Mas eu vou ficar boa daqui a um mês, né?
e que eu tive um acidente. Uhum. Bem, então faço cirurgia, faço parto, fico 24 horas até o parto nascer, faço tudo. Quando eu deixar, eu estou estudando clínica médica para fazer geriatria ótima. Muito Então, bem. não quero me aposentar nunca. É isso mesmo. E para as mulheres, eu vou ser uma grande contribuidora, Sem porque a dúvida. idade, né, é hoje uma marca muito forte. O etarismo, né? A gente fala muito sobre o etarismo hoje em dia, né? Que infelizmente É uma discriminação. acho que isso é assunto para uma outra pauta sua aqui comigo. O espaço está aberto para falar sobre outros temas tantos que a gente tem por aí no universo feminino, doutora. Sua contribuição não é só na área da saúde, não, com certeza. Falando aí da saúde da mulher e do adolescente, quais são os principais desafios que você encontra hoje para evoluir nos seus projetos? Hoje primeiro, a questão da saúde mental. Quer dizer, eu, ginecologista, tá batendo muito isso. está batendo muito. A depressão, suicídio, homicídio, não, principalmente feminicídio. Então, a violência. Quer dizer, desafios fortes. Imagina, eu sou uma ginecologista que muitas mulheres sofrem violência e demoram para falar, por medo e por vergonha. Sim. Agora, as questões que já são conhecidas de gravidez da adolescência, de câncer, de climatério, eu acho inacreditável que não possam ser resolvidas. Então, eu estou lutando para resolver. A vacina do HPV, ela é um momento forte. Às vezes a pessoa fala, mas com 9 anos vai tomar... Não, gente, a vacina do sarampo toma com 1 ano, porque tem mais anticorpos. A vacina do HPV é de 9 a 13, 14. Eu quero que todas as mulheres tomem a vacina do HPV, porque é possível evitar as lesões e melhorar as lesões. Então, esses são os desafios. Mas, fundamentalmente, acho que o grande desafio é que a mulher ela fale e exija ser escutada, porque ela escuta muito e fala menos. Aqui nosso propósito é dar voz às mulheres, sabe? Porque a gente fica muito numa posição ali de sempre espectadora, sempre acolhendo, sempre, e na hora dos seus direitos, muitas vezes não faz o negócio acontecer. E a gente falou episódios atrás aí, que nem sempre o empoderamento feminino é sobre você ser uma diretora, uma alta executiva, uma médica renomada, não é sobre o que você vai ser, mas é como que você vai se posicionar sendo mulher. Então você pode ser, dentro da sua casa, uma excelente dona de casa. A força mãe. A força, essa força, essa essência que ela tá... Se alguém te desafia, se alguém te aumenta a voz com você, você se posicionar e falar, escuta, meu filho, tá falando comigo por quê? Né? Então questão, empoderamento é posicionamento, no meu ponto de vista. Eu acho mais difícil ser mãe do que trabalhar. Porque ser mãe é um desafio todo dia. 24 horas. 24 horas e que você não tem escola para ser mãe. Então, todas as funções das mulheres, elas devem ser reconhecidas. Quem fica em casa, ela tem que ser aplaudida, porque ela não é só mãe. Não. Ela é mãe, psicóloga, motorista, cozinheira, acolhedora, costureira, tudo, né? Ela é zeladora em tempo integral. Então, acho que a mulher... Sabe, a luta pelo sucesso, lógico, todas as pessoas têm que ser aplaudidas, mas o aplauso não é para quem se destaca, o aplauso é para quem contribui. Quantas mães de jogadores foram fundamentais para esse sucesso? A gente fala da mãe do Cristiano Ronaldo, né? Quer dizer, como boa portuguesa, vou lembrar dele. Então, quer dizer... Quantas mães são decisivas nas carreiras das cantoras, das atrizes? Abdicam das próprias carreiras para seguir ali, né? Para poder estar junto, levar quando é pequeno, para fazer ali as peneiras no futebol, quando é o caso. Enfim, para participar de torneios, abdicam da própria vida. E eu acho que só a mulher é capaz disso. Só porque ela tem a força do gerar, né? Quer dizer... Que é um dom homens, vocês podem falar o que for da mulher, mas vocês nunca vão Nunca. E eu falaria assim, se o homem
tivesse filhos, eu não sei se eu ia fazer parto deles, porque eles são muito difíceis. Molengas, né? Ai, muito difíceis, muito difíceis. Eu que fui no pronto-socorro 18 anos, quando tinha algum acidente, a mulher quieta e o homem gritando. Ela estava mais acidentada do que ele. Sim. Às Porque vezes eles espirram, já acham que estão com uma pneumonia Mas dupla. eles não são culpados, eles foram... Cuidados por nós mulheres, né? Pelas eles mães. foram transformados em artigos de luxo, não em pessoas participativas. Então, eu quero que meus netos, que meus filhos passem a ser a mesma asa, né, de um grande pássaro, né? Porque se o pássaro Um tá capenga, outro tá. É. Então, não é contra os homens, é contra a sociedade que fez esses homens tão distantes e tão da realidade, né? da realidade. Exatamente. Não é das mulheres, é da realidade. É verdade. A gente ama os nossos homens, né? A gente ama, não é contra vocês, jamais. A voz aqui não é sobre o que a gente quer. Eu nunca vou me cansar de falar. E pode achar você aí que tá ouvindo que eu sou insistente, mas sou mesmo, vou ser chata e falar. A gente não quer ser melhor. A gente quer direitos iguais, a gente quer o nosso lugar. A gente não quer ser desigual. Não, a gente só não quer ser desigual. É isso. Doutora, por favor, deixe uma mensagem para os nossos ouvintes aqui. O que você espera da sua carreira daqui para frente? Quais são os seus projetos? A mensagem que você quiser. Meu projeto vai ser continuar sempre lutando para que esses indicadores de doença se transformem em indicadores de saúde. Muito bem. Para que o Brasil tenha orgulho de ter o SUS e de ter baixos indicadores. Eu sou uma portuguesa totalmente brasileira, que vou lutar a vida inteira pela saúde da mulher. Porque quando eu luto pela saúde da mulher, eu luto pela saúde do filho, pela saúde do homem também. Com certeza. E acho que eu quero dizer para as mulheres não é só você se ame, você se valorize. Você é mãe mesmo não sendo mãe. Você é forte quando você está fraca. Porque você levanta para acolher o outro. Se orgulhe em todas as fases da vida dos seus feitos. E quando você chegar até minhas rugas, diga, a trajetória está aqui. Eu andei até aqui. Então, se orgulhe e também reflita. Onde eu posso melhorar, onde eu posso errar menos, porque faz parte do ser humano fazer reflexões. Então, não se culpe. Acho que a minha mensagem é: para de se culpar. Nós somos seres que nos culpam. Se valorize e não se cobre tanto. Muito obrigada, doutora. Foi incrível. Muito obrigada por toda a contribuição. Eu acho que eu não preciso falar mais nada. Espero Patrícia, vocês. Você, com o seu podcast, você com a tua participação, gente, isso atinge pessoas. Você é uma grande educadora. Então, eu vim aqui com o maior orgulho, porque é difícil você ter um comprometimento. Então, eu entendo que o seu papel como comunicadora é maior do que muitos educadores e muitos médicos, inclusive eu. Obrigada, doutora. Fiquei feliz agora. Um beijo e eu te espero no próximo episódio.